ao grupo que vai fazer hoje o nosso seminário de encerramento, lembrando que a aula de finalização do curso é no dia 2 de agosto, às 19 horas, que é com a palestra da Elorixá Luciana Bispo, com a temática Um Caminho para a Superação da Intolerância. Tá bom, pessoal? Só para lembrar a gente disso. E passa a palavra ao grupo, Ricardo, Shirley e Leonardo, que tem até 1h20 para fazer a sua apresentação. Vou pegar só o meu caderno aqui de anotação, um minutinho só. Estou pronta. Vamos lá. É com vocês. Boa tarde para o povo todo. A gente vai falar sobre o texto Atrás da Agenda Perdida, do Galeno Amorim. O Galeno Amorim, ele se graduou em Ciência Social, né, e depois ele foi mestre em Administração de Negócios e Marketing pela FGV, foi jornalista em São Paulo, no estado de São Paulo, né, na verdade em Ribeirão Preto, ele era correspondente, né, e também colaborou com muitos outros jornais. Ele foi secretário municipal de Cultura em Ribeirão Preto, e durante esse período ele fez uma obra magnífica lá, que ele criou 80 novas bibliotecas no período de 3 anos, e, bom, ele foi também coordenador do Plano Nacional de Leitura, do Livro e Leitura, que é o PNLL, que depois a gente vai falar mais a respeito dele. Foi consultor internacional da OEI, né, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos. O cara é um monumento de realizações na vida. No CERLAUC, que a gente vai falar depois, que é ligado à Unesco, ele foi presidente executivo, do Comitê Executivo, foi também presidente da Fundação Biblioteca Nacional, de 2011 até 2012, se não me engano. Diretor-presidente da Fundação Observatório da Leitura do Livro, que ele continuou nesse cargo até hoje, e ele foi principalmente o criador da Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, que é meio que o start de tudo que a gente vai falar hoje, né? E do período que ele foi secretário de Cultura na municipalidade de Ribeirão Preto. Bom, Ricardo, a sua fala está um pouquinho cortada. Será que eu tô... E aí, melhorou? Sim, melhorou. Melhorou, né, pessoal? Melhorou. Alguém perdeu alguma coisa? Deu para entender? Estava mais difícil de entender, mas eu não perdi. Tá. Bom, o CERLAUC, né? Ele é uma iniciativa, a sigla, peraí, deixa eu só ver onde eu botei a sigla. O significado da sigla. Bom, agora eu vou ficar devendo, porque eu não botei aqui no roteiro. Você pode... a gente... Não, por enquanto ainda não tem slide. Bom, o CERLAUC, ele é uma entidade que foi inicialmente pensada e criada, é uma iniciativa colombiana, foi dentro do país que se criou primeiro. E aí ele se uniu à Unesco, né? O objetivo é fomentar a cadeia do livro, né, entre todos os países membros. Inicialmente ele era formado só por por espanhol, né, e só por países americanos de língua espanhola, depois agregou os países ibéricos, o Brasil e os países de língua portuguesa na África e na Ásia. As ações, as iniciativas do CERLAUC são impulsionar a linha de produção e circulação dos livros, fomentar e proteger a produção intelectual e literária e a leitura, assistência técnica na elaboração das políticas públicas e a formação e o aprimoramento de todos os envolvidos na cadeia de produção mesmo do livro, né? É um organismo de cooperação internacional e tem essas funções, né? Produção e circulação de livros, relacionadas a toda a linha de produção e circulação de livros. A gente fez uma opção. O texto se chama Agenda Perdida, né? E ele está falando especificamente da questão do livro. Mas aí a gente tentou abrir um pouquinho mais, então a gente vai falar sobre essa iniciativa sobre a Agenda Perdida,
mas a gente tentou abrir mais para toda uma agenda que existia no Brasil, né, e que foi sendo, se desmoronando e sendo destruída. Então, na verdade, Genial. o nosso foco vai ser esse. Genial, gente, genial. O livro é um pretexto. Então, nosso roteiro vai ser assim, o Leonardo vai falar um pouquinho a respeito da Colômbia e vai contextualizar a questão colombiana. Depois eu vou tentar falar a respeito da política, da contextualização política aqui no Brasil e também do PNLL. E, por fim, a nossa amiga Chile vai falar da decadência e da dissolução dessa agenda, né? E os resultados. Então, o Leonardo vai começar a parte dele. Obrigado, Ricardo. E acho que ele já vai passar. Olá, Leonardo. Obrigada, Ricardo. Olá, Leonardo. Bom, gente, então, eu achei esse texto algo interessante no sentido de vincular a própria história do Galeano Amorim. Aí no texto ele como fala da Colômbia, mas eu fiquei bastante curioso. Foi porque ele estava falando de uma Colômbia dos anos 90, né? Quando ele foi uma primeira vez e depois quando ele voltou. Então eu fiquei imaginando, né, como é que era esse contexto quando eu era uma criança e quando eu era uma adolescente, né, no qual a gente aqui cresceu. E então eu achei interessante fazer alguns links, né, para conhecer um pouco melhor a situação da Colômbia. E como é que talvez, né, porque isso foi também uma discussão que a gente teve no grupo, né, falando se realmente a cultura ou essas iniciativas culturais, realmente elas estavam querendo, né, unir o povo, sabe? É como tipo uma intervenção social por meio da cultura, ou se também era outra estratégia, né, que poderia terminar também no nacionalismo, né, que são como tipo as duas vias por onde pode ir. Então ele fala de Bogotá, né, e Bogotá é uma cidade assim, a capital da Colômbia, e ela é, assim, muito, muito grande, não tão grande como o Rio, assim, mas é uma cidade com diferentes, uma história que é diferente da história das outras cidades da Colômbia, que é algo que também a gente falava quando estava fazendo o seminário, e é no sentido que como aqui o nosso sistema político, ele é por departamentos, não por estados, o poder está muito centralizado. Então, os departamentos não podem decidir sobre o investimento. Então, por isso que Bogotá vai ser, tipo assim, a cidade mais desenvolvida da Colômbia, por ela ser a capital. E era a questão que colocávamos também no grupo, né? Que sempre que tinha para fazer alguma feira do livro, para fazer algum evento cultural, para fazer um novo museu, tudo cai na Bogotá, em Bogotá. E então, isso também não é uma igualdade, né? Esse é o problema de centro-periferia. E ele começa a falar, né, que ele vai para o evento e ele então encontra esse casarão, né, que ele fala, eu não consegui achar a foto direto do casarão que ele falou, né, mas tem essa parte de Bogotá que tem essa arquitetura muito, eu não sei, acho que é meio inglesa, meio europeia, né, porque a Colômbia teve também essas migrações, mas tem todo um setor em Bogotá que ele é assim, tem essas casas bonitinhas, tipo inglês, tipo alemão, não sei direto, né, mais republicano e tal, e é nesse setor, tipo assim, chique da cidade, onde a pessoa vai achar em Bogotá os centros culturais, os grandes museus e tal. Há pouco teve um prefeito, o Gustavo Petro, que ele queria, assim, ele era um prefeito de esquerda, por dizer, e porque ele depois saiu da esquerda, porque a esquerda não quis mais ele, então eu falo da esquerda porque ele tem seu próprio partido, mas é de oposição, né? E ele queria, por exemplo, dar moradias para pessoas pobres no centro, tipo, nesse setor que tinha um terreno, né, para isso. E aí todo mundo foi contra ele, né, porque estamos acostumados aqui. Essas moradias, essas casas para os pobres que dá o governo tem que ficar na periferia. E ele queria que ficasse num lugar como qualquer outro lugar bom da cidade. Então, aí como para colocar no contexto, não, né, é uma cidade muito rica, tem muita movimentação e, assim, acho que lá tem
colombianos de todas as partes do mundo, porque é a cidade dessas oportunidades, né? E sabendo que o clima lá é tipo promédio 10 graus, 10 graus, 8 graus, 15 graus. É uma cidade fria por causa da altura, porque fica a 3.000 metros no nível do mar, então é bastante alto. Então, eu achei interessante como ele faz poeticamente uma relação com a violência que a gente vive na Colômbia, né? Porque ele falou que ele estava fazendo a barba e que, assim, de repente, ele se cortou e a gravata que ele tinha, ela era amarela com listras azuis, né? Então, o sangue era o vermelho. E é porque realmente esse vermelho, esse sangue, hoje em dia tem muita significação aqui em nosso país por causa dos protestos, né? Que todo mundo começou a colocar a bandeira de preço para cima, né? E colocar esse vermelho, esse vermelho do sangue caindo na bandeira, porque a nossa história, né, está muito envolvida com isso. E aí, quando ele fala do Pablo Escobar, por exemplo, né, e é uma experiência que eu vivi quando eu fui no Brasil, no 2018, 2016, que estava aquele seriado de Narcos na Netflix. E esse seriado de Narcos, assim, era brasileiro, né? Também teve a versão feita na Colômbia, mas realmente é um pouco chocante você chegar em qualquer lugar e você ser identificado como Pablo Escobar, pelo fato de você dizer que você é colombiano. E então, isso foi, assim, uma grande microluta que eu fiz, porque eu teve uma experiência que aí depois na UFJF, os estudantes que estudavam, que faziam línguas na letra, né, estudantes brasileiros, eles tinham que fazer uma féria das culturas, né? Aí então estava a França com a baguete, Itália com as pizzas, sabe? Tipo esse tipo de feirinha de países que leva alguma coisa representativa. E o representativo da Colômbia era um jogo de mesa de narcos. E então eu fiquei assim, tipo, mas como é que isso acontece? Como é que todos os países bem bonitinhos estão falando sobre comidinhas, brincadeiras, festas, e o meu país é representado por um jogo de narcos, por um jogo tipo Monopoly de narcos. Eu falei, nossa, gente, mas aí eu fiz uma reclamação e eles tiveram que tirar o jogo. E os meus colegas latinos, né? Venezuelanos, mexicanos, eles até me apoiaram, porque o problema do narcotráfico não é somente aqui na Colômbia, o problema que está no México, e no México também é muito forte. E então, ser representado dessa forma foi um pouco forte, na verdade. Aí depois eu pensei também, tipo, então, qual era a imagem que as outras pessoas tinham da Colômbia? Eu fiquei pensando, bom, se no texto está falando das imagens da Colômbia, ele fala do Gabo. Aí eu lembro de algumas personalidades que eu acho são conhecidas internacionalmente e que também as pessoas no Brasil tinham alguma conexão, né? Como a Shakira, a Sofia Vergara, o Gabriel e a Betty a Feia, essa novela. Então pensei, bom, quais eram essas coisas que poderiam me representar? Olha, a Betty a Feia, desculpa interromper, ela é conhecida até em Burkina Faso. Eu estava em Ouagadougou em 2007 e o horário que passava a Betty a Feia, dublado em francês, era todo mundo para casa para assistir. Então, lá em Ouagadougou, a Colômbia é conhecida através de Betty a Feia também. Então é isso. Então são coisas que você pensa, né? Você, tipo, fica pensando realmente como é que eu posso ser representado lá fora. E era bastante interessante, tipo, ser melhor identificado por isso, ou eu ter que falar sobre isso, do que falar do Escobar, né? E também era engraçado porque essas pessoas, mesmo sendo famosas, essas celebridades não sabiam que eram colombianas, né? Porque acho que, às vezes, né, foi a minha experiência, não sei se seja somente em Juiz de Fora, mas era como se a América Latina fosse um país só, tá? E o Brasil outro país. Então, essas coisas que também se criam por causa da língua.
Aí, então, eu pensei naquele momento que ele fala também, né, dessa fronteira, então, que nós temos, e acho que é uma dívida histórica que nós, como países, temos, porque mesmo com as línguas diferentes, a gente é irmã, né, nós somos irmãos e temos uma história bem similar. Então, aí pensar um pouco sobre essa fronteira, né, mas o problema real é que você pode ver que, por exemplo, Buenos Aires, Rio, Buenos Aires, Montevideo, né? Ok, Argentina, Uruguai e Brasil têm bons relacionamentos, né? Você conhece pessoas que vão, vêm, se fala muito sobre coisas de Buenos Aires, etc., no Brasil, né? Mas o problema, em aspas, é porque realmente as fronteiras entre Buenos Aires, Montevideo, Rio Grande do Sul são fronteiras urbanas, são fronteiras entre cidades. O nosso problema, em aspas, porque não é um problema, é que a nossa fronteira é mato, é só mato. Para chegar em Letícia, aqui, que é onde eu terei que chegar, não sei quando, para ir para Manaus, mas aqui em Letícia, você somente chega de avião, igual que para chegar em Manaus, que eu estava vendo, tem uma BR, mas é bem esquisita aí. E tem aqui o Peru. O Peru aqui não tem cidade, mas tudo isso aqui está habitado pelos ticunas, que são os indígenas, né, que estão aí, então, nesse intercâmbio. Mas eu sei, por causa de uma... Em Juiz de Fora, eu conheci uma mulher que ela era casada com um militar e ela me falou que ela já morou em Tabatinga, bom, em Benjamin Constant, no Forte Militar. Mas aí ela me falou que para os anos 80, quando ela esteve aí, a gente tinha que ir em Letícia porque era muito mais desenvolvida do que Tabatinga e que Benjamin Constant, sabe? Tipo, para ir no restaurante, comprar algumas coisas no supermercado, era melhor ir em Letícia. Mas ela me falou que eles somente ficaram indo até Letícia até que um dia um narcotraficante ofereceu dinheiro pela filha deles. Então, assim, estava no restaurante, o cara falou assim, ó, eu pago o almoço, e aí eles como ficaram assim meio que pensando, né, que tinha sido isso, e depois o cara ficou falando, né, tipo, tenho interesse na sua filha e tal. Aí eles jamais voltaram para Letícia, mas foi esse o contexto, porque também tinha narcotráfico aí, né, e grupos paramilitares, então. Então, talvez por isso é que nosso afastamento com o Brasil não seja somente a língua, sino também uma questão geográfica, que tem a ver com o mato, com a Amazônia, né, que realmente junta grande parte da América Latina. Aí, então, eu fiquei pensando, quais eram as coisas... Eu posso levantar um dedo, porque às vezes é que eu me enrolo. Só para Pode. acrescentar, é uma conjectura de uma pessoa mais velha, tá, o Leonardo? É a gente raciocinando aqui. Eu não acredito nem que seja uma questão só geográfica ou mesmo da língua, eu concordo que não seja, tá? Mas eu acho que esse distanciamento também vem em relação à política norte-americana, ao como o Brasil quer estar próximo, né? Se defende como um braço da política de segurança norte-americana no Cone Sul. É uma coisa que eu imagino, especialmente agora no atual governo, né? Isso é muito forte, esse discurso, né? De que o Brasil está afinado a toda a política norte-americana, pelo menos da era Trump foi assim. E tem uma coisa também que a própria região, e eu tenho colegas aqui, o Alexandre, que eu vou pedir uma parte para me ajudar nesse parte agora, Alexandre Santos, seja muito bem-vindo, de que a própria região amazônica ela é uma região que é marginal ao centro de poder no Brasil. Então, você ser um país fronteiriço com uma região que já é marginalizada e que a relação de interesse do governo central com esse espaço, a gente viu agora no episódio das queimadas, da situação do desmatamento, das madeireiras, né? Eu acho que assim, a Colômbia é vista como uma parte, de uma certa forma, da região amazônica e como uma outra parte que não interessa, na medida que o Brasil está muito próximo das políticas norte-americanas, apesar de ter em todo o Brasil problemas sérios com relação à violência e ao narcotráfico, que a gente já sabe, né? Que está todo dia nos nossos noticiários. Mas eu acho que é uma coisa importante da gente pensar sobre isso. Alexandre, eu já estou perguntando para você em cima do seminário dos meninos.
Você não acha também essa questão da fronteira do Amazonas com a Colômbia e com o Peru, que essa região também é mais esquecida, é mais deixada de lado, até pela pouca importância que a região norte tem na questão do poder no Brasil, de representatividade de poder? Alexandre, a palavra é sua, pode abrir o microfone. Bom, vou logo pedir desculpa por algum barulho externo, tá? Aqui. Bom, essa questão fronteiriça, né, em relação à nossa região aqui, ela sempre é um tema muito delicado, porque, por exemplo, eu que moro numa área urbana, né, então sempre as narrativas que chegam para a gente é de que há uma incapacidade ou incompetência da parte do Estado de fazer um controle de um tráfico via rio, e a gente tem essa narrativa de lado, né? Isso demonstra, como eu falei, essa incompetência, mas, por outro lado, você, observando estudos que saem da geografia, da antropologia, da própria história e da sociologia da Amazônia, você observa que as comunidades que transitam nessas fronteiras, elas, como é que eu posso dizer, alguns grupos, eles meio que são financiados por essas milícias, eu não sei se esse é o termo correto, e outros são meio que estão aquém de toda essa situação e sempre ficam naquela condição de espera da parte de um atendimento do Estado. A gente observa muito isso, por exemplo, ali em Boca do Acre, São Gabriel da Cachoeira, que são municípios, por exemplo, que tem uma intensidade muito grande, um aglomerado muito grande de comunidades indígenas. E essas narrativas que costumam chegar para a gente e são desconstruídas no meio acadêmico, sempre passa aquele sentido de que esse homem amazônico, ele sempre está esperando alguém para civilizar ele, sempre está esperando alguém para educá-lo nas maneiras de como se vestir, como falar com alguém da cidade. E nesse meio termo, a gente observa, principalmente ali em Colômbia, agora Venezuela, a gente percebe uma rede, isso não é de 5, 3 anos para cá, é de 20 anos para cá, de uma rede que se estabeleceu vindo desse mercado do tráfico, dessas milícias que surgiram, né? E meio que toma aqui o controle. O nosso Estado brasileiro, ele não consegue dar conta de defender, digamos assim, a sua soberania. E aí o que você observa? Que muitas dessas pessoas, elas saem, elas fogem dali, essas que passam a ter experiências dramáticas, elas provocam esse processo migratório, vindo para cá, para a capital. A gente observa muito isso aqui em Manaus, por exemplo, na década de 80 e meados da década de 90, principalmente ali naquele momento das Farc, na década de 90 para os inícios dos anos 2000, né, aquele conflito que teve, e muita gente veio para cá e hoje em dia está abandonado, né, nas periferias da cidade, que também já foi boa parte da periferia daqui, eu já tinha tocado isso numa outra aula, já o Minícia já tomou controle, uma região que está crescendo aqui na cidade, que é mais para as matas. Então você percebe que você tem um ciclo aí, né? Que ele é vicioso e sempre demonstra essa incompetência da parte do Estado, e você percebe uma outra instituição que vai se justificando como trazer uma segurança que, na verdade, não acontece isso, né? E outras vulnerabilidades vão ocorrendo do ponto de vista desse universo interiorano aqui da Amazônia. É isso. Obrigada, Alexandre. Passando a palavra aí para o Leonardo. Pois é, acho que a visão colombiana é diferente da visão que está no Brasil, né? Mas acho que é isso, acho que são coisas muito complexas, porque, de fato, aqui também, né, Letícia já é um lugar marginado, né, para nós, tipo, é uma questão aí já bastante, não sei, tipo, própria da Amazônia, e também, por exemplo, agora com a migração dos venezuelanos, eles têm atravessado muito mato, a selva, eles têm atravessado muito para chegar também, tipo, em Manaus, né? Porque os venezuelanos migrantes, eles chegam aqui na minha cidade, que é perto da fronteira ocidental,
Mas no sul, eles têm o Brasil, e eles também estão chegando aí, atravessando a Amazônia e fazendo essas conexões. Bom, aí eu pensei então nas coisas, assim como as pessoas tinham imaginários sobre o que era a Colômbia, né, que era Escobar, eu falei, bom, quais eram meus imaginários sobre o Brasil quando eu era uma criança ou quando eu era uma adolescente, tá? E as poucas coisas que a gente aqui teve do Brasil, bom, era o Pelé e o futebol em geral, era, aí quando, eu lembro quando eu estava na escola, aquele disco das meninas, Chibombom, e, bom, não sei, eu já eu sou geração dos 90, não sei aqui os colegas. A Xuxa, né? A Xuxa super famosa na América Latina toda, dublada, assim, o Hilari Hilarié, tudo aqui se dança. E ainda nós também temos aquela música que já é bem mais próxima da nossa fronteira, que é o tic-tac do carrapicho, né? O carrapicho aqui ainda a gente dança. E tem a lambada, tipo, eram coisas, mas eram coisas assim, não sei se eram isoladas, mas eram as poucas coisas que chegavam do Brasil, né? Especialmente, então, a Xuxa, por exemplo. E agora nós, com as redes sociais, com tudo, a gente está mais conectado. Mas, nessa época, sem WhatsApp, sem internet, esses eram os imaginários que chegavam aqui por meio da televisão e da música. E então fiquei pensando, bom, a gente sempre cria essas outras percepções dos outros países, né? Do que eles são. E já entrando aí no contexto, né? Aqui, então a gente tem as guerrilhas, que são as Farc, né? Que eles já não estão mais, eles já se desmobilizaram, mas ainda ficaram alguns grupos dissidentes, né? Que continuam aí nessa luta, nessa guerra interna, e a grande maioria, sim, voltou na sociedade, né? Porque é uma guerrilha de mais de 50 anos, 60 anos. Então, era uma estrutura bem gigante que tinha que acabar em algum momento e que se conseguiu com um presidente que eu já vou mostrar mais na frente. Mas, nesse sentido, a gente tem que ver também a outra parte da violência, que são os paramilitares, que são, tipo, não são guerrilhas, não são de esquerda, não estão em contra do governo, senão que eles se acham com essa legitimidade para torturar, matar e deslocar camponeses das suas terras para vender para as multinacionais. Então, eu já expliquei aqui em algumas aulas mais ou menos como era esse processo, mas então a Colômbia sempre esteve assim, com as guerrilhas e com os paramilitares, os quais supostamente também já foram desmobilizados, mas você vê agora nas cidades, né? E tem agência de segurança e tal, e continuam assim, ameaçando pessoas e tal, e matando líderes sociais. Então, acho que, não sei se vocês sabem, mas em Colômbia, pelo menos uma vez por semana, o líder social é morto. Então, é uma situação bem forte, né? Ser líder social aqui, e era uma coisa que eu pensava, às vezes, na situação de outros países, né? Mas acho que em outros países não é tão difícil ser de esquerda, porque aqui já aconteceu duas vezes, quando foi o Bogotazo, em 1942, que os paramilitares, a oposição, matou o candidato que ia ganhar, que era do partido contrário, e também aconteceu com Pizarro, nos anos 90 também, mataram ele. E então, o medo aqui da Colômbia de ter uma figura política tão importante, quer dizer, tipo o Lula, uma coisa assim, querida pelo povo, o mais seguro é que eles matem. E então é um pouco complexo ser de esquerda aqui, ou abertamente político aqui, porque você é sempre ameaçado e são mortos, especialmente no campo. E aí, então, eu coloquei já para ir finalizando a minha parte, tipo, qual é a presença dos grupos guerrilheiros na Colômbia? Qual é a presença dos grupos paramilitares? Então, vocês veem aqui que está esta parte aqui, ó, tudo isso aqui é mato, tipo, tudo isso aqui é mato. Aqui temos o nosso departamento do Amazonas. Mas é muito curioso que justamente nos lugares onde tem mais reserva de petróleo é onde está a presença paramilitar mais forte, sim? Porque são fazendas, são terras de camponeses que eles vivem do cultivo, sim? Mas, como eles não querem vender as suas terras para uma multinacional, para explorar todo o petróleo, os minerais e tal, então eles são mortos e deslocados por causa dos paramilitares.
E por isso que o autor fala muito assim da Colômbia, e acho que esse contraste, né? Quando nós, em 2016, o presidente que fez o processo de paz, ele ganhou o Nobel da Paz, e é muito curioso porque ele estava no governo anterior, que era de extrema direita. Aí é como se ele tivesse, a gente falava que ele tinha traído o presidente anterior por fazer as paz com as Farc. E foi assim, e então o partido dele já não queria ele por causa de fazer isso. E aqui a gente fez um plebiscito para a gente votar se queria ou não queria a paz. E não ganhou a paz. Tipo, ele fez e o resultado foi não aceitamos o acordo. Claro, está por trás um monte de fraude, de coisa eleitoral, etc. Mas não ganhou. Mas aqui também o povo não tem muita costume de votar. E então, assim, depois Só do uma plebiscito. pergunta: o voto é obrigatório na Colômbia? Não, não é obrigatório. Não. Aqui somente vota, quase sempre vota o 40% da população. Não vota mais. Sim? E, tipo, para o plebiscito da paz, acho que eram 7 milhões de votos os necessários. Tipo, 7 milhões no total, independentemente de sim ou não para ser aprovado ou rejeitado. Então, sempre a população eleitoral sempre é baixa para aprovar qualquer mandato. Aí ele Não há ganhou, quórum, né? Não faz quórum, né? Porque é muito abaixo. é Faz muito quórum. baixo, é muito baixo, muito baixo. E então, assim, aqui teve o Nobel da Paz, né, que ele ganhou mesmo com o plebiscito não, isso foi horrível para a extrema-direita. Eu não sei onde localizar este presidente, porque, na verdade, ele não fez uma má governança, acho que foi bom ele ter feito o Tratado de Paz, mas mesmo que ele faça a paz, continua a ideologia neoliberal, então isso aí é quase que a mesma coisa. Mas, enfim. E aqui já, ali menciona o William Ospina. O William Ospina é um dos novelistas contemporâneos colombianos, assim, mais famosos aqui. Ele tem uma forma de escrita muito linda. E ele tem o livro O País da Canela, né? Que fala um pouco sobre a situação indígena e tal, no século XVI, XVII, acho. E ali, acho que ele é formado em história. Mas aí, para falar de, tipo, da criação de eventos, como a FILBO, a Feira Internacional do Livro de Bogotá, aquele evento que ele também menciona no texto, no contexto de um país como o nosso, né? E é tipo como uma estratégia para atrair para que o turismo volte, mas acá sempre teve turismo, mas sempre foi difícil fazer turismo porque você podia ser sequestrado. Aí depois dos anos 2006, isso melhorou um pouco, mas pelas políticas do Álvaro Uribe, que realmente o que ele fez foi colocar paramilitares para a gente pensar que estávamos bem. E então é muito interessante porque nessa abertura do país, mais turística e tal, é que então começam a aparecer também esse tipo de eventos, esse tipo de organizações e tal, querendo, sabe, fazer mostras, apresentação de livros e tal, em Bogotá, mas isso é outra coisa, tudo acontecia em Bogotá. O resto do país continuava na mesma. E ele fala algo de uma biblioteca parque, né? Que é uma coisa interessante que aconteceu em Medellín, graças ao prefeito de lá, mas acho que nos anos 2000. E é que ele começou, tipo, e por isso que eu começava falando com isso, né? Em Bogotá estão colocando todos os museus, estão colocando todos os centros culturais, sabe? Mas em Medellín, o que eles fizeram foi criar bibliotecas e parques bibliotecas nos lugares marginais, sim? O que lá no Brasil eu conheci como a favela, né? É onde eles colocaram aqui esse tipo de bibliotecas e tal, colocando, né, a cultura como esse dispositivo de transformação cultural, que acho que deu certo, porque as comunas eram quase todas donas do Pablo Escobar, né? Existia aí um micropaís, né, ao redor do narcotráfico e do Pablo Escobar quando ele é morto em 1993. Mas o curioso, já com isto eu fecho, é que o governo mata o Pablo Escobar, mas o governo não mata os narcotraficantes de Cali, que são os que hoje em dia têm o poder aqui na Colômbia. Então, também era uma estratégia de quem tinha mais controle de narcotráfico, o Pablo ou lá no cartel de Cali. E é isso, então. Passo a voz para o Ricardo, então.
Eu agradeço, eu, em nome de todos aqui, agradecemos, Leonardo, imensamente por toda essa contribuição que você nos traz. Esse curso não seria o mesmo sem a sua presença, e eu sou muito grata em meu nome e em nome de todos os colegas aqui. Muito grata mesmo. Ricardo, é contigo. Tá. Eu também agradeço, Leonardo. Estou sendo ouvido? Sim, sim. Alô? Sim, sim. Então, agora eu vou fazer uma contextualização do momento político do Brasil, quando o Galeno faz o texto dele, as coisas que ele está contando ali, né? Então, o período onde isso se dá é no governo Lula, né, que vai de 2003 a 2011. Põe a cara do bonitinho aí. Leandro, por favor. Eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque eu fiquei com a parte de falar bem dos governos petistas. E depois a nossa colega Chile vai esculhambar com tudo, mas agora eu fiquei com a parte de falar bem. O que acontece é o seguinte, o Galeno fala de uma agenda, né, uma agenda que diz respeito ao livro, uma agenda propositiva, uma agenda progressista. Agora, isso acontece no contexto político brasileiro, onde essa agenda era uma agenda nacional. Então, a gente tem, durante o período Lula... Eu queria também falar uma coisa a respeito do próprio PT. O PT foi fundado na década de 80, e ele tem muito que ver com esse momento específico, e o Galeno fala no texto. Porque o PT, inicialmente, as pessoas mais jovens vai pensar no PT institucional, o PT do governo, né, o PT dentro da estrutura do poder. O nascimento do PT tem um sentido grande de revolução. Todas essas agendas que hoje em dia a gente trabalha, a gente pensa que é nosso cotidiano, as coisas que nos importam, elas, de alguma forma, elas começam a entrar na arena pública no momento que a partir do momento em que o PT é fundado. O PT foi fundado por operários, por uma intelectualidade brasileira, onde contava com Antônio Cândido, com o Pedrosa, que era um físico, um crítico de arte, e com artistas também participaram dessa fundação. Isso, eu era muito jovem na época, né, foi um momento de renascimento, em muitos sentidos, né? Porque todas as questões que nos importavam, que passaram o período inteiro da ditadura soterradas, elas começam a aflorar, né? É um momento de discussão discussão do Brasil, que vai culminar com a Constituição Cidadã ali, da qual o PT, inclusive, teve uma participação não muito bonita. Bom, durante esse período específico do texto do Galeno, quem era o ministro da Cultura era o Haddad, né? Ele foi ministro da Cultura durante 2005, na verdade, o Haddad era ministro da Educação. O ministro da Cultura era Gilberto Gil. O Haddad, ele é um sujeito da academia, né? Apesar de ter uma militância política desde muito cedo. Ele é economista, doutor em filosofia e professor de ciência política da USP. Durante o período do Haddad, né, eu juntei, eu acho meio inseparável educação e cultura, então eu juntei essas duas coisas, para dar o contexto político da época, né. Durante a administração do Haddad, a gente teve uma porção de iniciativas que continuam ainda sendo importantes para todos nós, né. Então, a gente tem o ProUni, tem o FIES. O ProUni era um fomento que dá bolsas para as pessoas nas universidades privadas, né? Depois a nossa colega Chile vai falar como esse programa evoluiu para um outro tipo de abordagem, mas inicialmente ele tinha essa ideia de levar o aluno de baixa renda para poder cursar uma universidade particular, né? Aí tem o FIES, o PIBID, que é a iniciação à docência, também um programa importante, e o PNLD, que é o Programa Nacional de Livro Didático. Que inicialmente ele era só referente ao ensino básico, depois ele passou a abranger
o ensino médio e a EJA, e ele é um programa de livro de distribuição gratuita de livros didáticos. Eu trabalhei durante muitos anos na ilustração de livros didáticos, e eu vivenciei a importância desse programa, inclusive porque ele trouxe, num determinado momento, ele começou a trazer, já no governo Dilma, ele começou a trazer um interesse em criar conteúdos regionais, né? Então, por exemplo, as grandes editoras, que quase todas estão em Rio e São Paulo, que produziam livros didáticos, elas traziam profissionais das suas regiões específicas para fazer livros específicos para aquela região. Isso também é uma novidade, né? Isso tudo eu estou falando porque eu estou tentando demonstrar que existia uma agenda propositiva, né? Essa agenda esquecida do Galeno, ela se estendia além das fronteiras do livro. Aqui do Haddad, só um minuto. Ah, sim, e as universidades, né? Que foi um boom das universidades públicas também, com várias novas universidades federais e vários campos sendo inaugurados. E na gestão Haddad, por exemplo, foi distribuído 700 milhões de livros para o ensino fundamental e médio, dentro do programa do PNLD, e para 185 mil escolas no Brasil. A gente tem, agora, o próximo slide, o nosso ministro da Cultura, na época, era o Gilberto Gil. O Gilberto Gil é uma figura muito conhecida até para os mais novos, né? Ele é um dos pais da Tropicália, ele vem de uma linhagem cultural muito importante no Brasil, que vem desde os modernistas, né? Enfim, é um homem que teve uma carreira política muito interessante. Ele foi envolvido nos primeiros tempos da formação do Partido Verde aqui no Brasil, mas logo depois ele segue um outro caminho. Ele chegou a ser vereador em Salvador, e posteriormente ele assume o Ministério da Cultura logo que o Lula assume. Ter um artista no Ministério da Cultura, eu não sei se eu conseguiria expressar a importância disso, principalmente se a gente considerar como, primeiro que o Ministério da Cultura atualmente foi rebaixado a uma secretaria, né? Ele é uma secretaria dentro de um outro ministério, e a gente teve primeiro lá o Arthur Alvim, enfim, é Alvim, eu não me lembro se o primeiro nome dele é Arthur, e foi aquele do episódio nazi-fascista, né, que ele tenta reproduzir a estética de um discurso de Goebbels, e ele acaba caindo por causa disso. Aí entra a Regina Duarte, que tem uma projeção nacional muito grande no Brasil, mas que também é uma pessoa absolutamente despreparada para aquela função que ela iria exercer, né? E, por fim, a gente tem agora um subator, que eu nem me lembro o nome dele, da Globo, de quinto escalão. Então, a gente comparar, né, um artista da grandeza de Gilberto Gil, né, um poeta, um letrista, um multi-instrumentista, fundamental dentro da história cultural brasileira, para a gente cair nisso agora. Então, isso tudo eu estou falando porque eu quero demonstrar que essa agenda política, progressista, cultural, enfim, ela faz parte de um momento histórico muito grande que engloba muitas outras coisas. E é nesse contexto aí que vai entrar a agenda específica do livro, que é a coisa do Galiano, né? O Galiano, Galeno, né? Eu estou chamando ele de Galiano direto. O Galeno, ele vai estar ligado a uma secretaria dentro do Ministério da Cultura, que é a Secretaria Nacional do Livro, que estava, na época, sobre a direção de Wally Salomão, que é nosso próximo slide, que é uma figura também ímpar na cultura brasileira. Eu botei essa cara dele rindo, porque as melhores fotos dele é ele gargalhando, e ele era essa pessoa gargalhante, exuberante. Eu pude ver ele falar numa ocasião. E ele era um poeta, né, também muito ligado à contracultura e à Tropicália, que é um momento muito rico da história brasileira. Ele que vai dar início a esses contatos, né, com a Serra para o livro. Ele dizia que o livro deveria, a grande questão dele é que ele dizia que o livro deveria estar na cesta básica. O projeto dele era esse. E quando Lula falava que o povo tem fome, o povo precisa ser alimentado, ele falava assim, o povo também tem fome de livro, o povo também precisa ser alimentado por livro. A gente está falando dessas coisas todas para justamente dar a dimensão
do que foi esse momento e do que a gente está vivendo agora, né? Bom, então, durante essa gestão, ele queria incluir o livro na cesta básica, e aí ele descobre o Galeno, porque o Galeno era secretário de Cultura do município de Ribeirão Preto, e lá ele fez uma coisa formidável, ele conseguiu fazer um programa de leitura de livros formidável, conseguiu abrir 80 bibliotecas, numa cidade que é Ribeirão Preto, que é uma cidade até não tão grande, e ele veio esse projeto, ele traz o Galeno querendo fazer isso no Brasil inteiro, né? Ter uma biblioteca, a ideia era ter uma biblioteca em cada município brasileiro. O que eu queria falar mais do Ali? Eu queria falar um monte de coisa dele, porque ele é uma figura cultural, um artista maravilhoso. Bom, mas voltando ao Galeno e a agenda dele. O texto, ele fala de sim, e uma das coisas que também chamou a atenção do Ali foi a fundação de uma feira de livros que acontece até hoje, lá em Ribeirão Preto. Hoje ela é uma feira internacional, é um encontro internacional, e nesse encontro começou a surgir... e uma última coisa importante para falar a respeito do governo petista, do Lula, é que, nesse momento, a gente tem também na agenda a integração latino-americana, né? Então, enquanto em outros momentos da história brasileira a gente pensava sempre nos Estados Unidos e para fora, na Europa, nesse momento a questão latino-americana se torna central nessa agenda. É por isso que vai acontecer esse contato, essa proximidade entre o Ali e o Galeno, com o Serlauk e com a Colômbia, né, que nesse momento está... Então, tinha essa perspectiva de ficar importantes e significativas, vanguardistas, ponta de lança que estava acontecendo por aqui, e trazer, né, se juntar, se unir a esse tipo de iniciativa. Bom, então, o Galeno, ele é um otimista, né, e o texto dele, num determinado momento, ele fala: a gente agora está vivendo um momento de retrocesso, então agora a gente se recolhe e espera esse momento passar para depois retomar novamente. Então, ele é um esperançado, ele é cheio de esperanças, né? E ele vê essa crise toda como uma forma de oportunidade, depois dá um salto maior. O foco dele é o livro, né? E ele acredita no livro como um objeto de transformação social. Então, sim, a agenda do Galeno, ela surge nesse contexto da feira em Germe, né, na feira de Ribeirão Preto, na feira literária de Ribeirão Preto, e ela vai evoluir depois no PNLL, né, que é o Plano Nacional do Livro e Leitura. Eles começam a falar desse assunto na feira, e com o correr dos anos, no próprio texto, ele vai dando esse histórico detalhadamente, passo por passo, todos os tópicos. Então, esse plano, ele tinha 6 pilares, e o primeiro pilar seria criar uma política nacional do livro, né? O objetivo era ter uma nação de leitores, e aí se aproxima da questão colombiana, que isso vai falar no texto também que eles propõem. Por isso que o Serlac surgiu lá e acabou sendo abarcado pela Unesco, e a intenção era essa, o objeto livro como um objeto revolucionário mesmo, uma capacidade de transformar a sociedade. Então, um dos pilares da política do Galeno do PNLL, era criar uma nação de eleitores, né? E que isso Ricardo, está picotando um pouquinho, mas você está aí, tá bom. É porque eu acho... Oi, Ricardo? Tá indo? Áudio? Pode continuar. Está me ouvindo? Sim. Estou sendo ouvido? Sim. Está me ouvindo, Ricardo? Sim. Sim. Eu bato a mão na mesa e picota o áudio. Me corta, viu? Quem quiser. Eu falo igual um destrambelhado.
Bom, sim, então eu estava falando que ia ter uma parte institucional, seria o segundo pilar, que é a Câmara Setorial do Livro, Literatura e Leitura. Ia ter uma parte jurídica, o terceiro pilar, que era para mobilizar a legislação que já existe, né, a respeito da questão do livro, e também estabelecer os marcos legais, as jurisdições necessárias para fomentar essa política e solidificar ela, né. Aí ele fala assim, são necessários criar novos decretos, portarias e instruções normativas para completar o arcabouço jurídico e reduzir ao máximo a possibilidade de futuros retrocessos institucionais. Quer dizer, ele já tinha em mente que poderiam acontecer retrocessos, então ele procurava, dentro desse programa, meios de deter esses retrocessos, o que acabou acontecendo, de fato, né? O quarto pilar era o próprio estabelecimento do PNLL, né, o Plano Nacional do Livro e da Leitura. E aí, na fala dele, ele fala assim, estabelecendo trienalmente um conjunto de metas e programas e projetos do Estado, na administração pública estadual, federal, estadual e municipal, juntamente com as empresas privadas e as organizações sociais. Então, quer dizer, era um projeto que, além de ter o foco dele na estrutura estatal, ele também contemplava, também pensava na colaboração privada. O quinto pilar do PNLL é criar uma estrutura de gestão, e ela ia estar relacionada ou com o Ministério da Cultura ou com a Presidência da República. Mas esse ponto, esse quinto tópico, não foi implementado. E aí, por fim, ele tinha a ideia de criar um fundo nacional constituído com recursos públicos e privados para custear todos os programas e projetos. Todos esses 6 pilares, em alguma medida, eles já tinham sido discutidos ou já estavam sendo fomentados dentro do âmbito latino-americano pelo CEVAL, né? Por isso que tem essa colaboração entre os dois, entre o governo brasileiro, o Ministério da Cultura brasileiro, e essa entidade internacional. Então, o que a gente vê pensando no momento petista, e pensando nessa agenda específica do livro, é que a gente vivia um momento onde existiam agendas propositivas, né, que pegavam educação, ciência e cultura, meio ambiente, inclusão social, e em oposição a... Claro que a gente tem isso muito presente, o economicismo, a agenda neoliberal. Desculpem, gente, o telefone começou a tocar aqui. Assim. Isso já estava presente, né? E dentro do percurso histórico do governo do Lula e posteriormente da Dilma, a gente vê que essas coisas vão sendo substituídas por outras, que vão... o economicismo, a agenda econômica vai tomando a frente e algumas coisas vão sendo deixadas de lado. Então, o Galeno fala que criar e manter uma agenda é um desafio que se coloca nos tempos atuais, os ativistas, os pesquisadores, as autoridades, e muito mais gente interessada em fazer avançar os variados e fazer avanços variados, até pouco tempo, improváveis, que inquietam a civilização. Então, a gente está pensando no livro, mas nesse momento também vem à tona, vem à arena social, à discussão, ao debate público, muitos outros tópicos que são muito importantes, são fundamentais. Né? Então, esse momento de criação do PT nos anos 80 e o posterior desenvolvimento desse projeto, que vai culminar num governo efetivo, ele representa uma agenda que surge no Brasil num determinado momento histórico e que, na verdade, ela ainda é válida, apesar dos reveses, apesar das mazelas que esses governos acabam apresentando, que depois nossa amiga vai falar, Chile. Né? No atual momento, a gente está vivendo... eu atendo agora? Eu fiquei confuso. Eu atendo a pergunta agora? Sou eu mesma que quero falar. Pode falar, Patrícia. Como eu vejo, assim, eu vivi muito esse período pelo lado de quem estava ajudando a implementar a Lei 10.639. Né? Eu fui banca
de 11 concursos públicos de universidades federais e estaduais para implementar, para se colocar o docente de História da África, e ajudei na elaboração de editais de criação desta disciplina para várias universidades brasileiras. Né? Foi um momento muito forte, em que também eu participava de avaliação de livros didáticos e também participei da avaliação de livros paradidáticos e fiz material para a biblioteca das escolas também. Então, foi um período de trabalho muito intenso. Né? Muito trabalho, né, Ricardo? Você lembra que a gente trabalhava exaustivamente, mas Eu havia... fazia 200 ilustrações por mês. Nossa Senhora. Então, havia uma coisa que eu quero chamar a atenção, porque por que eu termino o curso com esse texto, Em Busca da Agenda Perdida? Porque é uma percepção de que a gente precisa construir no processo democrático brasileiro, é que há um caminho, há um percurso para se incluir pessoas, se incluir diversidade, que precisa ser ouvido. E esse papel fundamentalmente cabe à educação e à cultura, para que isso depois possa ter uma expressão política de mudança. Né? Então, por isso que essa parte, essa agenda, ela é tão importante, porque a gente só vai ter uma pluralidade de vozes e de outras possibilidades políticas se essa agenda social fosse suprapartidária. E eu senti que, apesar de ter sido uma iniciativa dos governos do PT, houve, de fato, um esforço em todos os grandes gestores, né, os presidentes, né, Lula e Dilma, esse ensejo, essa vontade de que essa agenda ela se tornasse algo que ficasse com o Estado brasileiro, independente do partido político. Então, é algo que a gente ainda não... A gente precisa fazer essa caminhada. E aí, trazendo para a discussão do nosso curso, do panafricanismo e da negritude, todos os governos africanos que surgiram a partir da bandeira pan-africanista, eles não conseguem, eles têm essa agenda social de trazer a pluralidade, mas eles têm um limite de vincular isso aos movimentos de partidos políticos e ideológicos. Não conseguiu se constituir plenamente, né? E isso também está muito presente, Leonardo, se eu falar besteira, você tem toda a liberdade de me corrigir, tá? Porque eu não conheço a história da Colômbia e eu estou falando a partir de uma pessoa que te ouve, né? Então, eu preciso ter humildade de aprender com você, porque eu não sei. Mas eu sinto também, pela fala do Leonardo, que foi importantíssima para nós, a mesmíssima dificuldade que se encontra na Colômbia, de que exista uma agenda social, uma agenda de promoção de cultura e da diversidade que seja acima dos interesses partidários, né? Que esteja como algo ligado a uma ação permanente a ser respaldada e garantida pelos Estados. Né? E a pandemia deixou tudo isso muito claro. Né? A pandemia evidenciou em todos os nossos países a fragilidade disso, né? De como que a gente precisa, que é a grande confusão que ocorreu na eleição de 2018, né? Se confundir a agenda social com plataforma eleitoral. Né? Então, e ideologizar da pior forma possível uma agenda social que tinha mais de 10 anos. Era uma agenda social consolidada, muito bem construída. E o país ainda não colapsou, porque, apesar de combalida, na minha visão, Ricardo, eu posso estar errado, eu posso estar sendo otimista, o país ainda não colapsou, a meu ver, o Brasil, tá, Leonardo? Estou falando daqui do Brasil, porque há um corpo de funcionários públicos, de agentes públicos do Estado que luta ferozmente para manter isso. Nós aqui da educação, por exemplo, nós docentes e funcionários né, da área da educação. A gente luta ferozmente para manter né, as nossas agendas, né, de compromisso com os estudantes. O movimento estudantil também tem um papel extremamente importante nessa reivindicação, na manutenção de conquistas que vieram a partir do Reúne. Então, assim, essa nossa agenda, ela toca combalida, mas ela é uma agenda importantíssima, porque nessa atual conjuntura de forte crise que a gente vive, é que nos dá integridade para atravessar essa minha leitura, posso estar errada, viu, Shirley? Mas acho que
É o que nos dá integridade, inclusive, para estarmos aqui assistindo uma aula e conversando e refletindo. É isso. Ricardo, a palavra é sua. Sim, falou muito bem. Concordo com tudo. Bom, então, a gente vive agora esse momento, que é um momento de retrocesso. A agenda atual é uma agenda de desmantelamento, de destruição, e isso foi verbalizado, né, pelo líder do Brasil atual. O que sustenta as bases, enquanto a agenda anterior que a gente possuía, ela estava baseada em valores, enfim, já foram ditos aqui, o que eu já desenvolvi aqui. Na atual agenda, ela está fundamentada nessa coisa economicista, né, do ultraneoliberalismo, e num conservadorismo moralista, de viés fundamentalista evangélico, você pode se dizer, no extermínio, né, no extermínio dos opositores, que é negro, homossexual, indígena. Então, esse é o momento que a gente vive. Mas existe ainda, como bem falou a Patrícia, uma agenda que tem talvez até um pouco mais de 10 anos, porque ela também recupera valores anteriores, né, brasileiros. Ela existe, ela está presente. O que o Galeano sugere é: vamos esperar a poeira baixar, isso vai passar, e aí a gente vai retomar a nossa agenda. Agora eu vou passar a palavra para a Shirley, e a Shirley vai falar um pouco de como esse projeto e como essa agenda, em determinados momentos e situações, ela vai ser diluída, corroída e até em alguns momentos desmoronar. E essa situação, ela já se inicia nos fins dos governos petistas, né, onde a questão política se sobrepõe e acaba se fazendo aí toda uma série de ações para se manter as estruturas do poder, e essas agendas, pontos dessa agenda vão sendo negligenciados. Enfim, ela vai falar melhor do que eu passo a palavra para ela, mas a Patrícia vai falar antes, assim, o seminário está excelente, gente. Está excelente o seminário, está sendo altamente proveitoso. E eu só queria dizer, antes da gente passar, né, para essas considerações, é que o exercício da construção democrática no Brasil, a despeito dessa fase dificílima que a gente vive, ele é algo que é feito com grande empenho, né? Eu acho importante a gente aqui nesse seminário, eu não gosto muito desse verbo em história, mas eu não consigo imaginar um verbo melhor no momento, né? Mas a gente precisa resgatar essa nossa avaliação e essa nossa perspectiva do quanto que a gente se mobilizou durante muito tempo, em mais de uma década, para, sinceramente, promover inclusões que jamais foram feitas. E isso não vai se perder assim, né? O processo está iniciado, e essas reações que acontecem, elas fazem parte também de processos dialéticos, né? A gente tem que entender as dinâmicas sociais e históricas no contexto do capitalismo. Não dá para esquecer isso, né? Ainda mais do capitalismo, como bem lembrou Leonardo, neoliberal. Não adianta fazer agenda de paz com um governo ultra-neoliberal. Fazer agenda de paz, não tem saúde, educação, atendimento, escola, que paz é essa, né? É a paz de pirro, né? Então, assim, realmente não faz sentido. E aí, assim, a gente está falando hoje de um caminho que as sociedades democráticas construíram no final do século XX, deliberadamente e conscientemente, né, de que seria pelos processos de longa duração de educação e cultura, né, de investimentos culturais, na produção artística, né, e literária, que a gente ajudaria a dar vozes e possibilidades a outras formas de participação política. E é isso hoje que está em jogo, porque isso mobilizou uma série de setores e uma série de vozes cuja argumentação e a força política eram inesperadas e são assustadoras, né? Então, isso a gente tem que ter como um movimento LGBTQIA+, né? A força desse movimento era algo que não se esperava, né? E a capacidade transformadora também. Então, por isso
né? Essas reações dialéticas de contestação, né, de tentar novamente se criminalizar, se discriminar, né? Mas o processo está iniciado, esses atores não vão recuar do espaço, né? Isso é muito importante. E aí eu queria falar, porque ontem eu estava com a minha mãe em casa assistindo rádio, né? E aí tinha um locutor numa rádio do Rio de Janeiro que, desde que eu era criança, esse homem fala, ele é um milagre da natureza. Eu já estou com 50 anos, esse homem deve ter 200, né? Mas ele fala até hoje. E ele começou a fazer aquela crítica assim, que hoje em dia o mundo está muito cansativo. Agora tem a questão da linguagem não binária, que é o todes, né? Que tem que tomar cuidado, que não sei o quê, que agora o mundo está muito chato. E eu falei assim, mãe, o mundo não está muito chato. O mundo agora que começou a ficar interessante, porque agora que começou a surgir atores que estão tomando esse cenário público que jamais tiveram chance de se expressar, né? Então, se o cenário para você está ficando chato, é porque ele está te tirando da zona de conforto, né? Porque está te obrigando a essa mudança, né? Então, a gente perceber que também essas mudanças elas são tensionadas, a gente provoca tensão nos processos de mudança, a gente provoca tensões nas agendas, né? Quando a gente propõe essas agendas. Eu só queria, só para fechar, Shirley, desculpa, a parte do Leonardo e do Ricardo, para que a gente fique com isso na cabeça. E aí eu quero complexificar um pouquinho mais. E se a gente pensa no novo panafricanismo, que eu já vi a juventude de diversos movimentos antirracistas falarem, esse novo panafricanismo ele não pode estar baseado mais naquele discurso de pastor protestante, pai fundador, pai da solidariedade negra. Se esse panafricanismo, se essa solidariedade negra universal quiser voltar a ser pautada, ela vai ter que necessariamente lidar com essas agendas de transformação e de produção de novos atores sociais. A racialização do século XX vinha de um contexto de legislação de racismo de Estado e de racismo nos estatutos coloniais que, evidentemente, juridicamente, excluíam a população negra afrodescendente. No século XXI, os valores afrodescendentes passam por nós, que somos diretamente descendentes físicos de afrodescendentes, mas transcendem. É o que a gente reivindica a ideia de valores civilizatórios. Então, os valores afrodescendentes são valores partilhados hoje por toda a humanidade, seja ela quem for. De esquimó a mim, que sou filha, inegavelmente, de família de pai e mãe negros. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção e é um convite que eu estou fazendo para que a gente feche esse curso com essa reflexão. Tá bom? Shirley, a palavra é sua. Desculpa, mas é que vocês estão indo super bem, então eu estou aqui pensando e dialogando com vocês. A palavra é sua. Desculpa Legal, fazer prof. demorar. Massa. É muito bom ouvir as contribuições. Eu acho que ajuda a gente, né, também a aumentar o diálogo. Bom, eu vou tentar ser bem rápida aqui, né, eu só quero Você tem trazer tempo, até 4h30, porque a professora invadiu. Quando a professora invade o tempo, vocês ganham tempo também. Desculpa, viu? Ah, tá bem. Não precisa ficar desesperada, não. Você é mais importante. Tá certo. Então, eu queria fazer um contexto do que essa destruição da cultura e da educação, né, nos processos que a gente vive, é importante entender que esses processos vêm de trás. O Ricardo até brinca que eu vou fazer a oposição, mas é um pensamento crítico diante dos balanços que os movimentos negros fazem, né? Tem até um texto de um sociólogo, o José Chazin, que ele costuma dizer, é um texto dele já do final começo dos anos 90, não, desculpa, é do começo dos anos 2000, em que ele fala o seguinte, que existe um Lula e existe um Luiz Inácio da Silva, né? Então, talvez hoje, ele não está mais vivo, mas talvez hoje a gente estejam se construindo um novo Lula, né? Mas a verdade é que existem políticas conflitantes e cheias de contradições ao longo desse processo. Então, vou começar falando sobre esse grupo educacional, que é a Croton Anhanguera, que hoje é Croton Anhanguera, mas ela começa como um grupo muito minoritário, que está ligado apenas a escolas
de ensino médio e ensino fundamental, e que no final dos anos, no final do governo FHC, no início dos anos dos governos petistas, do Lula, começa a se ter um investimento. Então, por um lado, existem os programas, né, como o ProUni, o FIES, que dão acesso a uma quantidade gigantesca de pessoas da classe trabalhadora, negros, periféricos, mulheres, e que isso é importantíssimo, mas ainda assim se investe mais no incentivo aos cursos privados, aos fundos privados, e aí fortalecendo fundos como da Croton Anhanguera, Embi Morumbi, né, essas instituições privadas, do que, de fato, a construção de universidades públicas de qualidade, sabendo que quem vai acessar essas universidades privadas de baixa qualidade são justamente as pessoas mais pobres, os negros e negras, inclusive pensando nas políticas que são próprias reivindicações do movimento estudantil, como a questão da permanência, né? Porque se olha por um lado que essas pessoas acessam o ensino superior, e isso é extremamente positivo, mas por um lado existem poucas políticas de manutenção dessas pessoas na universidade. Então, desde a alimentação, o percurso, a própria questão dos livros ou das xerox, enfim, é uma série de investimentos que têm que ser feitos para a manutenção das pessoas na universidade. Então, é interessante a gente entender que esse processo de desmantelamento, ele começa de antes, né? Se a gente for puxar ainda mais o fio da história da educação no Brasil, sempre houve pouco incentivo, principalmente para as pessoas pretas e para as pessoas pobres acessarem a educação de qualquer nível. Pode passar um pouquinho, Leonardo? E aí eu vou falando de alguns contextos, né? Um contexto é da Lei 10.639, 11.645, que são uma luta, assim como o acesso à universidade, a partir que se caracterizou a partir do FIES e do ProUni, fazem parte da luta dos movimentos sociais e movimentos negros, a aplicação e a inclusão dessas leis também faz parte da nossa luta, né? Então, eu não gosto muito dessa visão de imaginar que um político deu uma coisa, outro tirou outra. Eu acho que a gente tem que avaliar o momento histórico, o momento econômico em que a gente está inserido, quais são as abolições naquele momento dentro das classes, né? Excelente, excelente, Chico. Para entender o que está acontecendo. Então, o governo do Lula de fato, era um operário, era um trabalhador que surge assentado nos movimentos sociais, movimentos sem terra, sindical, uma liderança forte, muito progressiva, mas que essas reivindicações, essas implementações têm a ver com as bases que sustentavam esse governo. Então, isso é uma conquista não de um governo X, Y, Z, mas do movimento, né, do movimento que lutou muito. Então, é de uma coletividade de pessoas. Ainda assim, a implementação dessas leis, elas se dão com pouco investimento, o que é uma questão preocupante, né? Eu trabalhei em escola durante 7 anos e existia uma preocupação entre os professores que era legal, a gente tem que incluir. Agora, a maior parte das pessoas não tinha formação nenhuma, não tinha investimento das próprias diretorias de ensino, e se a gente pensa nos próprios livros didáticos, a gente ainda está engatinhando nesse processo, embora a lei seja de 2003. Enfim, essa foto de baixo eu vou falar sobre a questão de uma parte muito importante, que é esse sujeito político na presença dos estudantes, que é 2015, com a ocupação das escolas, que começam aqui em São Paulo, né, mas elas se espalham por todo o Brasil,
Então, é um movimento de luta em defesa da educação. Primeiro passa por uma luta contra o que se chamava de máfia da merenda, né, que existiam alguns escândalos de corrupção envolvendo representantes da Secretaria da Educação Municipal, o próprio governador, que na época estava tirando dinheiro da merenda, desinvestindo também na Santa Casa, né, uma série de outras políticas que fez com que a juventude fosse para a rua e fizesse esse ato de rebeldia, que foi muito bonito, né, porque nesse processo de ocupação das escolas, com as suas contradições, é claro, as crianças, os adolescentes, os jovens, eles tiveram a oportunidade de dirigir uma escola, de organizar. Então eles organizavam desde as aulas até a limpeza, até a alimentação. Então foi um processo assim muito bonito, e a partir disso foi também um momento em que a gente estava começando a discutir as questões ligadas à LGBTfobia, um ascenso para o debate do machismo muito grande, a questão racial, e esses jovens se apropriaram desse debate e os levaram para dentro da escola. Também foi um momento para isso, tanto é que as ocupações, elas foram apoiadas por vários artistas, intelectuais, que foram, inclusive, e pessoas do movimento negro, inclusive, que foram, inclusive, dar aula nessas escolas. Pode baixar um pouquinho, Leonardo, e apoiar, assim, a luta dos estudantes. E, a partir disso, a gente começa a ter um avanço, né, do conservadorismo, que é aquele período 2016, quando se começa a gestar vários movimentos, já desde 2003, mas vários movimentos de insatisfação, né, e de conservadorismo, e uma das manifestações disso é o projeto Escola Sem Partido. Uma das avaliações dos movimentos negros é que isso também é, de certa maneira, uma resposta a esse ascenso do debate das lutas contra a opressão. Então, no mesmo período em que se tem um ascenso do debate das lutas contra a opressão, e que se começa a discutir isso, inclusive, a própria questão do bullying, mas do racismo e de outras formas de opressão e discriminação, também se começa a gestar projetos como esse, o projeto de Escola Sem Partido, que tem como objetivo também silenciar esses processos e também silenciar o debate, tentar apagar determinadas histórias, determinadas narrativas que estão começando a ser gestadas, né? É uma forma também de precarização, né? Pode descer um pouquinho. Com a falta de investimentos, a gente começa a ver um processo, né? Falta de investimentos nas universidades, são inclusive as organizações, instituições que cuidam, né, dos nossos acervos e das instituições dos museus. A gente vê uma série no último período, assim, o incêndio no Memorial da América Latina em 2013, Museu da Língua Portuguesa em 2015, o Museu Nacional em 2018, teve o museu organizado pela UFMG em 2020 agora. Então, isso é de fato um projeto no sentido da falta de investimento na educação, na cultura, nas universidades, e parte de um processo de sucateamento. Então, se a gente para pensar no que foi a nossa perda, não só enquanto povo brasileiro, mas enquanto humanidade, o quanto a gente perde com a destruição desses materiais e da nossa memória, né? Se a gente olha o que a gente perde com o Museu Nacional, a gente tem presente o esqueleto da Luzia, por exemplo, que carrega nela 12 mil anos de história, né, considerada a primeira brasileira, né, e uma série de outras obras importantes. Pode descer um pouquinho, Leonardo. Isso faz parte de um processo pode descer, de precarização, né? Com isso a gente tem também a PEC do teto dos gastos, né, que vai retirar
o investimento em várias áreas, né, saúde também, a pesquisa, mas também a educação, e isso impacta diretamente as universidades públicas, que são as que cuidam dos museus, da pesquisa do país. E isso, se a gente para pensar no momento que a gente vive hoje, de pandemia, isso é extremamente drástico, né? Pensar na quantidade de pesquisadores que a gente perde para discutir temas importantíssimos relacionados à vida humana, à proteção do meio ambiente, à proteção da nossa memória, enfim, pode descer um pouquinho. No plano internacional, quando a gente começa a pensar esse conservadorismo, que é mais da minha área, mas da área da filosofia, né, tem um conservador que é bem famoso aqui entre as pessoas conservadoras, essa nova ala direita aí, que é o Roger Scruton, que é um filósofo, pode descer um pouquinho, e que ele estava alardeando, né, desde 2015, que os estudantes que estavam fazendo uma proposta de descolonização do currículo, que eles queriam banir filósofos brancos do ensino. Isso porque existiam reivindicações nos Estados Unidos, em algumas universidades europeias, de que se deveria discutir filosofia não só europeia, mas filosofia africana, filosofia indígena, árabe, e existe esse processo, que eu acho que é o mesmo processo que a gente está passando agora, essa intensificação, né, da discussão, mas por que vocês querem falar todes agora? Por que a discussão da estátua, né, e querendo, assim, de certa forma, silenciar e dizer que hoje é tudo mimimi, de alguma forma. No plano internacional, a gente tem esse processo, essa discussão sendo fomentada, e alguns autores querendo silenciar o debate, e pode descer, mas passar um pouquinho, Leonardo. E uma outra discussão as artes africanas que foram, ao longo dos séculos de colonização, de conquista, né, e de invasão de vários territórios, roubadas, né? Então, a gente tem vários museus na Europa que são construídos a partir de artefatos de arte roubados de outras civilizações, outros povos, e que inclusive eles ganham muito dinheiro, ganham até hoje, né? Então, é uma área que fomenta muito a economia, e que, se no passado povos foram oprimidos, violentados, né? Mesmo com movimentos de resistência, e tiveram a sua memória roubada, né? Hoje, essa memória está presente em museus que servem de lucro, servem como meios lucrativos para esses que invadiram e que roubaram, né, etc. Então, é um debate também interessante para ser feito. Se a gente pensa aí no último período, na degradação da cultura aqui, pode descer um pouquinho, Leonardo? A gente tem também o que é a destruição. Bom, essa é a Luzia que eu tinha falado, né? Carrega aí 12 mil anos de história. O trono de Daomé, que é também um dos artefatos aí que desapareceram e que a gente perdeu com a queima do Museu Nacional. Pensando na destruição da cultura, da nossa memória nos tempos mais presentes ainda, a gente tem a Fundação Palmares, onde existe um interesse em apagar parte da história dos movimentos negros, parte da história das personalidades negras, né? Aqui a gente consegue ver alguns nomes
que se pretendiam ser excluídos da lista de personalidades negras, entre eles Benedita da Silva, Conceição Evaristo, Elza Soares, Gilberto Gil, Jurema da Silva, Alessi Brandão, Luiz Linda Valois, Milton Nascimento, Martinho da Vila, né? A Petronília, gente, a Petronília Gonçalves, olha. Isso é uma violência, né? Isso é um processo de violência contra a nossa história, contra a resistência do movimento negro, assim, extremamente cruel, e esse é um processo que a gente está vivendo hoje. Felizmente, a Justiça já mandou que se retornassem esses nomes para listas, mas ainda assim a gente está passando por um processo de destruição, né? A revisão dos livros que podem ou não podem fazer parte do acervo, dos artigos no site da Fundação Palmares que podem ou não ficar, né? Isso tudo a serviço de um discurso conservador, apoiado num sectarismo, quase um sectarismo religioso, né? Que é muito ruim para a nossa história. Pode descer um pouquinho. Eu quero... Só vamos parar um minuto aqui. Eu vou descontar a seu favor, tá, Shirley? Nessa questão dos nomes excluídos da lista de personalidades negras, eu quero falar aí de uma manobra das ideologias e da questão que a gente acaba se tornando refém, né? Uma interpretação que pode ser feita da ideia de solidariedade negra universal é que você meramente colocando negros para cuidarem de assuntos de negros, o problema está resolvido. Então, novamente, gente, presta muita atenção no que eu estou falando, tá, gente? Quem não entender, fala, que eu estou aqui para explicar 800 vezes, tá bom? Quando eu já sou um pouco velha nesse planeta, né? Eu já vi o Celso Pita, já vi outras figuras que foram usadas exatamente nessa perspectiva, usadas mesmo, né? Já que o movimento negro reclama que não tem preto para cuidar de preto, a gente põe um preto para cuidar de preto. Quer dizer, achando que nós somos coisas e que se colocar uma coisa igual a gente, a coisa está resolvida, né? A gente guetificou, resolveu. Só que, quando a gente fala do racismo, o racismo não é um problema dos negros, nem dos de pele preta, nem os de pele não preta. O racismo é um problema do Brasil. O racismo é um processo que desumaniza e destrói um país inteiro. Aqueles que são diretamente atingidos e aqueles que não são diretamente atingidos. Quando eu ponho lá um boneco lá, né, uma figura, alguém que eu acho que vai simbolizar uma luta e que com isso acala a boca das reivindicações, né, um preposto lá que eu coloco lá para calar a boca das reivindicações, eu não estou fazendo ação afirmativa. Né? A ação afirmativa passa justamente a se compor especialistas, gestores, pessoas que entendam a dimensão social do que está sendo reivindicado, que entendam a questão cidadã do que está sendo reivindicado, que entendam a importância das pessoas que estão na lista como cidadãos e cidadãs que ajudaram a construir e a transformar o país inteiro, né? E aí, quando a gente fala da agenda, a agenda da promoção, do fim da desigualdade e do fim do racismo é para a melhoria de toda a sociedade. A gente não está... O mimimi é o discurso que é usado para dizer que a gente fica inventando novos sujeitos sociais para dar trabalho para o Estado. E não é nada disso. Esses sujeitos sociais sempre existiram. Só que agora está se dando a oportunidade desses sujeitos se expressarem, desse país se tornar um país diferente, desse país olhar para o Pacto Republicano, que ele fez lá em 1889, e ver que não dá para invisibilizar a população não branca desse país. Que esse país ele foi construído, né, pelas populações negras e indígenas. E que essas populações têm que ser honradas em suas histórias, em suas trajetórias e naquilo que elas construíram esse país. Esse país precisa ser reorganizado. Esse país precisa ser repensado. Um novo pacto político urge. E foi uma aposta da esquerda. Fazer um trabalho de fato, de ampliação, né, de vozes que poderiam se expressar pela cultura e pela educação,
para que futuramente o Brasil pudesse ser um país mais representativo da sua própria história e da sua própria diversidade, que é uma grande riqueza, né? Porque a gente teve, aí sim, políticas partidárias que consideravam a diversidade uma riqueza e outros que consideram a diversidade um perigo. E aí isso atravessa e afeta as nossas agendas, né? E é isso que a gente precisa prestar muita atenção. Obrigado, Sheila. O seminário está maravilhoso. Vocês foram por um caminho que eu não imaginei, mas está incrível. Eu estou aqui dialogando. Eu vou te devolver os 10 minutos que eu te roubei. Estão devolvidos. Já estou terminando, mas é muito bom ouvir essa troca, pode descer. Esses processos também passam pelas reivindicações dos próprios trabalhadores da Ancine, da Cinemateca, que estão sofrendo com o sucateamento, com o desinvestimento, né? Então, desde os funcionários da Cinemateca serem despedidos, né? Então, isso é uma violência contra os próprios trabalhadores que constroem esse espaço, mas é uma violência também com o povo brasileiro de maneira geral, porque são arquivos históricos que estão sendo destruídos, né? A nossa memória que está sendo apagada, e tem outras memórias tentando ser construídas a partir disso, diria até tentando revisar o que foi a história e revisar, inclusive, o que foram as nossas conquistas. Pode descer um pouquinho, Leonardo. A gente tem aí o Roberto Alvim, né, que o Ricardo já tinha começado a falar, mas que fez esse... Roberto, desculpa, eu falei Arthur Alvim, é o ônibus que passa aqui. O Roberto Alvim, que fez um discurso totalmente simulando um discurso nazista, né? A estética, todo o discurso, para demonstrar o tamanho da violência que a gente está sofrendo e da decadência desse último governo. Da decadência de referências, né, políticas. Quais são as referências desse pessoal, né? Exatamente. Pode descer, Leonardo. Eu quero pontuar uma coisa que foi num diálogo com um colega de pesquisa, que é fundamental. A gente sempre fala, e é importante, e acho que a juventude faz um papel primordial de nos ajudar, os velhos, né? E vocês, nós, juntos, todos nós, os velhos, os jovens, né? A gente está falando do racismo estrutural, mas jamais se esqueçam, isso foi um amigo meu português, historiador, que me lembrou, que nós também temos a questão escravocrata. Não é só racismo, é um racismo assentado em relações escravocratas, né? E essas relações escravocratas, elas não se sustentam em sociedades com pluralidade de sujeitos. E isso a gente tem que olhar isso também, porque não é só uma questão, não é pouca coisa, pelo amor de Deus. O racismo não é uma coisa tenebrosa, mas além dessa treva, a gente tem outra que se mistura com o racismo e não se mistura também com o racismo. Ela tem uma vida própria, que são os parâmetros escravocratas de relacionamento, viu, Shirley? Eu queria chamar a atenção disso. Eu vou te devolver esse tempo, tá, Shirley? Fica tranquila. Fala, Alexandre, rapidinho. Ué, Serei pode rápido falar. aqui, viu? Para deixar. Liga o microfone. A Shirley estava aqui falando e eu tava inquieta para falar, eu tava esperando, para a gente refletir que aqui, para além da questão da pesquisa, também somos ou seremos professores, né? E eu tenho observado, falando de quem está ali na frente de cursos de licenciaturas, nessa dimensão do racismo estrutural, de não compreender essa agenda de desmantelamento que invisibiliza muito, que esses futuros profissionais, e é um papel muito, muito importante nosso aí, dever nosso, de fazer com que essas pessoas despertem, porque assim como a gente observou esse movimento ganhando mais intensidade ali nas eleições de 2018, onde vieram essas figuras aí que bagunçaram tudo, né? A gente está numa mesma fronteira de ver, de repente, episódios desastrosos ou parecidos com 2018, que é esse 2022. Porque se a gente observa, a pandemia tem revelado isso. Essas narrativas que foram plantadas nesse imaginário da nossa população meio que estruturou outras
práticas desse racismo, desse xenofobismo, dessa violência contra os diversos gêneros, e a gente percebeu que a maior instituição atacada nisso foi a educação, né? E depois a pesquisa. Você não percebe MEC falando de pautas de movimentos sociais, porque, como bem a Shirley falou, isso é coisa de mimimi. Não é, né? São conquistas históricas que a gente percebeu que foi se perdendo, se foi apagando. E a gente sabe que a memória ela é feita disso, né? De apagamentos, né? De visibilidade. Então, a minha fala vai nesse sentido, de a gente refletir futuramente com os nossos alunos, que são adolescentes que vêm de uma periferia e que estão localizados nesse universo que eles não conseguem enxergar, e não é culpa deles. E mesmo professores universitários, de fazer com que esses adultos, futuros outros docentes, não sejam, né, os professores que eles tiveram e que eram todos organizados, né, epistemologicamente falando, nessas práticas de exclusão, de segregação. Ótimo, Alexandre. Obrigada. Shirley, a palavra é sua. Massa. Não, é importante fazer essas reflexões. Eu penso muito no período que a gente está vivendo hoje, e é importante a gente estudar o que a direita diz, quando a gente vai pensar na sala de aula, principalmente os mais jovens, porque a gente, às vezes, que tem um pensamento mais progressista, a gente deixa de se aprofundar em algumas coisas, né? Então, e os jovens, eles têm curiosidade, e muitas vezes essas curiosidades, elas estão sendo respondidas por políticas conservadoras, né? Então, a própria discussão do negacionismo, né? O quanto não é uma falta, um déficit, né, das próprias instituições escolares. E aí, trazendo um relato bem pessoal mesmo, eu tenho uma prima que ela teve um problema, e ela chegou a falecer, tem alguns anos, por conta de remédio, Birotec, e antes de chegar a falecer, ela teve muitos problemas com limpeza da casa, com água sanitária, ao misturar produtos. E eu fico me perguntando quanto a gente passa pelo ensino fundamental e médio, tendo estudado ciências, todos esses anos, sem saber que a gente não pode misturar água sanitária com outros produtos, sem saber uma série de questões ligadas à física, química, biologia, que são extremamente importantes para a nossa vida, matemática, e que a gente acha que não é, né? E aí, muitas vezes, esses negacionismos são pessoas, são fomentados por conservadores, por associações, por fundações patronais, mas se alimentam dessa curiosidade de pessoas que querem saber se a Terra é redonda, elas querem saber se o homem foi ou não para a Lua, né? E ao a gente responder só sim e pronto e foi, e não aguçar o interesse científico, eu acho que a gente acaba abrindo espaço para isso. Enfim, eu coloquei essa imagem aqui porque na Regina Duarte, né? Porque isso lembra um pouco do discurso que ela fez nesse momento de pandemia, por um lado, atacando as próprias conquistas da cultura e ofendendo seus colegas da cultura, mas porque eu acho muito memorável o fato de essa entrevista ser horrível e atrás dela a gente ter várias obras do artista do Rubem Valentim, né? Que é um artista baiano, e essas são as estilografias que ele faz, representam aí as religiões de matriz africana, vai fazer uma série de diálogos, e eu achei só curioso como faz esse contraste, né, um discurso pavoroso que ela fez nesse momento, negacionista, atacando a cultura, os seus colegas, minimizando as mortes, minimizando os impactos da pandemia na nossa vida e no acesso à cultura. Já vou finalizar, Ricardo. Bom, só para finalizar mesmo, Rubem Valentim.
Só para finalizar mesmo, a professora falou a importância de não basta ser negro, e diante disso, eu gosto muito de um poema do Solano Trindade, né? Ele vai colocar, se chama Negros que escravizam e vendem negros na África não são meus irmãos. Negros senhores da América a serviço do capital não são meus irmãos. Negros opressores em qualquer parte do mundo não são meus irmãos. Só os oprimidos, escravizados, em luta por liberdade são os meus irmãos. Para esses eu tenho um poema tão grande quanto o Nilo. Era isso que eu queria apresentar aqui, como parte, né, parte do meu papel aqui na apresentação, que é a gente entender que precisa de um projeto político de emancipação, e pensando especificamente na cultura e na educação, existe um projeto político hoje, mas é um projeto de apagar a nossa cultura, que sem memória, sem história, sem memória, sem passado. E sem passado, a gente pode estar aberto a inventar outros futuros, né? E futuros que sejam conservadores, que acabem destruindo as nossas histórias de resistência, né? E aí se pode pensar num panafricanismo cultural em nome de um legado de preservação, resistência e cultura e bem para todos os brasileiros. Exatamente. Eu fico por aqui. Fantástico, gente, fantástico, fantástico. Maravilhoso, maravilhoso. Estou aqui em exaltação, me controlando. Fala, Ricardo. Fala aí. Não, eu ia falar uma coisa, mas ela falou muito bem. A cenografia do Rubem Valentim, né? Na hora que eu vi, eu já lembrei na hora. O uso do Rubem Valentim como uma cenografia, né? Que é meio como o próprio cara da Fundação Palmares também. É uma pessoa cenográfica que está ali. Ela encerrou lindamente com o poema, mas se a gente puder fazer mais uma coisinha, eu nem combinei com eles isso. Pode ser? Pode, a gente deixa. Tem tempo? Não, eu queria botar um vídeo. Oi, querido. Que eu acho que ele tem muito a ver com isso, que tudo que a gente está falando. Peraí, deixa eu ver se eu consigo botar o vídeo, né? Que talvez, o Brasil que a gente quer, né? O nosso Brasil. Como é que põe? É uma janela ou põe janela? Povo orienta o Ricardo aí, como é que ele exibe o vídeo? Leonardo, Chile, ajuda ele. Coloca uma janela. Depois só do vídeo. Deixa eu ver. Ah, mas não apareceu. Apareceu o texto. Só. Peraí, deixa eu tentar uma coisa. Só um minutinho, gente. Eu vou tentar ser bem rápido. Tranquilo, Ricardo. Fechei esse, agora vai aparecer, Jesus. Deixa eu ver, deixa eu abrir em outra guia, peraí. É que o vídeo está no YouTube. Qualquer coisa, manda pra gente. Passa para Sara, passa para apresenta. Stephanie. Qual é o vídeo? Qual é o nome? Ai, meu Deus, como eu sou lesado. Diz o nome pra gente do vídeo. Ah, vou botar o link. Eu vou botar o link, porque a graça é quando ele aparecer. Tá. É porque quando aparecer a graça é quando ele aparecer aqui no chat. Ó, ele colocou o link aí no chat. Então, é uma coisa Sara e triste. Stephanie. Não coloquei porque não abriu. Agora abriu, eu coloquei. Colar. Tá, foi. Aí, foi o vídeo. Sarinha, você consegue abrir? Sim, eu vou Não apresentar. precisa passar tudo, pode cortar. Eu travei aqui, tá vendo? Já tô dançando, já. Já vi que vídeo é. Okay, thank you. Let's make it short. Secretary General Kofi Annan, where are you? Come on stage, please. Secretary General, please.
you here? Are you there? Are you there? Yeah! Yo, yo! Yo! Yeah, yeah! Yeah! Yo, yo! Yo! Yeah, yeah! Let us dance! Woo! Woo! Oh yeah! Woo! Toda menina baiana tem o santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encantos que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeitos também que Deus dá. Que Deus deu. Deus dá. Keep going. Que Deus entendeu de dar a primazia pro bem, pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também que Deus deu. Que Deus entendeu de dar toda a magia pro bem, pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também que Deus deu. Hang with me, you won! Ah, Deus deu, oh, oh, Deus tá, ah, Deus deu, oh, oh, Deus tá, ah, Deus deu, oh, oh, Deus tá, ah, Deus deu, oh, oh, yeah, 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 yo, yo, yeah, 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 yo. Yo, yo, yeah, yeah, yeah. Iowa, Lisboa, Ana, Habana, Anda, Luanda, Ia, Bahia, 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 Bahia. Secretary General Kofi Annan on congas. Woo! Woo! Hey! Hey! Muito obrigado. Thank you.